Lá, 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 Eu tenho que ir. Ô, Rafael Elise, Diga. você se referiu aos anos 90 como anos de glória do Fluminense. Eu realmente ouvi isso. Ouviu. Ok. Puta Então tá, que gente, pariu. o parâmetro do bom senso a gente não precisa ter, não. Hoje tá liberado. Bruno Drummond, Rafael Elísio, Henrique Vieira, Walter Moreira e Franco de Castro. Juntos são lateral esquerda. Futebol é política. Olá, pessoal. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem dentro das suas casas. Meu nome é Franco de Castro. Estou aqui com a minha camisa do Boca, com um novo corte capilar. Minha esposa recentemente cometeu um genocídio capilar aqui e foram cenas fortes, graves, proibido para menores e me fez adotar medidas extremas. Então, tive que passar a máquina mesmo, para tornar o quadro menos pior. Mas estou aqui com os meus amigos Walter Moreira, Rafael Elísio, Bruno Drummond. E até você, Henrique, eu estou de bom humor hoje, vou considerar como amigo, tá? Bom, nós somos o lateral esquerdo, estamos chegando à nossa quarta rodada. O nosso programa tem 2 blocos. No primeiro bloco, vamos debater a volta do futebol no contexto de pandemia, do futebol brasileiro, né, em especial. E no segundo bloco, vou trazer uma temática da qual os debatedores desconhecem. Então, dialogando aí com o primeiro bloco, Drummond, vou passar a bola para você. A gente está acompanhando o retorno do futebol na Bundesliga, no campeonato alemão, com uma série de restrições, portões fechados, jogos sem torcida, até a comemoração dos jogadores existem orientações de distanciamento. E na Alemanha a gente sabe que aconteceu todo o processo de maneira muito diferente da do Brasil, com uma forte intervenção do poder público ligada às orientações da OMS, enquanto aqui no Brasil, infelizmente, estamos vendo a cada semana o número de casos aumentar, o número de mortes aumentar, fazendo com que o Brasil já esteja na segunda colocação no ranking mundial de casos de Covid-19. E aí a minha pergunta é, num contexto como esse, é possível falar em volta do futebol aqui no Brasil? Bom, então vamos lá. Antes de responder a pergunta do nosso querido Franco de Castro, eu queria cumprimentar todos e todas, desejar que vocês estejam também seguros, saudáveis e bem em suas casas, com suas famílias. Queria cumprimentar os meus camaradas, os meus colegas, os meus amigos de lateral esquerda. E já que a pergunta é se existe a possibilidade de retornar a certas atividades como o futebol, mesmo em meio a uma pandemia como a da Covid-19, possibilidade sempre existe. Entretanto, não há outra maneira de classificar qualquer tipo de postura que desrespeite pedidos de órgãos internacionais como a Organização Mundial da Saúde, exigências de poderes públicos que também se preocupam com esse quadro, com essa situação e estabelecem lockdown em algumas cidades, em alguns estados. É completamente não só irresponsável, insensível, mas, acima de tudo, desumano colocar os nossos trabalhadores, profissionais do futebol, não só os atletas, mas todo o staff de qualquer clube, todos aqueles que trabalham para a realização de um jogo, mesmo que não haja torcida, expor essas pessoas aos riscos que são gravíssimos e drásticos de uma grande epidemia como a Covid-19 é inimaginável, né? Dito isso, sinceramente, eu me posiciono muito contrário ao retorno das atividades como futebol, de qualquer atividade esportiva, na verdade, né? Não é à toa que houve uma suspensão dos Jogos Olímpicos, né? Suspensão dos Jogos da NBA, algumas ligas retornam aos poucos, no caso da Bundesliga na Alemanha, parece que em Portugal e na França também os jogos estão sendo retomados ou caminhando para essa retomada.
Aqui no Brasil, a gente vê no caso do Rio de Janeiro especificamente um desejo pelo retorno aos treinamentos, mas o Brasil não apresenta um cenário favorável a esse retorno imediato, a esse retorno neste exato momento. Muito pelo contrário, a gente está vivendo ainda, né, ou para viver, o pico da pandemia no Brasil. A gente bateu aí mais de 22 mil mortes, né, 22 mil casos de óbitos por Covid-19, uma grande e generalizada infecção em todos os estados no Brasil, em alguns mais do que outros, mas de maneira geral em todo o território nacional. Então, essa curva vem numa ascendência muito grande e tudo leva a crer que se a gente flexibilizar, não só com o comércio, mas com essas atividades esportivas, especialmente o futebol, os casos serão ainda maiores, colocando em risco não só, como eu digo, a saúde dos nossos atletas, mas a saúde dos jornalistas que se envolvem nas partidas, a saúde dos roupeiros, massagistas, integrantes da comissão técnica de clubes diferentes que jogam, né? Os próprios trabalhadores que se envolvem na realização do evento, dos jogos, enfim, são pessoas que são envolvidas também com transporte coletivo, que são áreas bastante caracterizadas por um perigo iminente de infecção. Portanto, a minha posição é bastante contrária, bastante antagônica a qualquer volta nesse momento. E como não poderia deixar de ser, quero elogiar e espero não me surpreender futuramente de forma negativa com a posição dos dirigentes do Botafogo, especialmente do Carlos Augusto Montenegro, que disse que faz questão de perder pontos, que o Botafogo não volta a jogar o Carioca nesse momento, que não volta, não retorna aos treinos nesse momento, porque prefere perder pontos a perder vidas. E vale lembrar que antes de atletas, são seres humanos que possuem famílias, são pessoas. O futebol não pode ser tratado tão somente como lazer, entretenimento ou meramente um negócio. A gente precisa humanizar. A crise que nós estamos vivendo não é só uma crise sanitária, não é só uma crise econômica, não é só uma crise política, mas, acima de tudo, é uma crise humanitária. Portanto, eu sou completamente contra o retorno do futebol nesse momento no Brasil. Tá bom? É isso. Por sinal, Drummond, uma coisa que eu não consigo entender é se a curva no Brasil só aumenta, sabe? A gente não vê uma estabilização, a gente não vê uma diminuição. Por que que as pessoas estão falando tanto em flexibilizar? Eu não consigo entender isso, assim, não passa pela minha cabeça, sabe? E aí, queria passar a bola agora para a dupla Walter Moreira e Henrique Vieira, com muito pesar, mas foi um fato, ao longo dessa semana, um encontro dos presidentes de Vasco e Flamengo com o presidente Jair Bolsonaro. Os presidentes desses clubes fazendo lobby ali para o retorno das atividades ligadas ao futebol. E aí eu queria saber, no primeiro momento, como é que vocês avaliam esse encontro, sabe? Exatamente nesse contexto todo, o que o Drummond traz. Pô, que encontro é esse, entendeu? Ô, Franco, para manter uma coerência com aquilo que acontece no campo, será que eu posso falar primeiro e o Walter em segundo? Vocês fiquem à vontade, tá? Muito engraçadinho, velho. Muito engraçadinho. Deve, Henrique, deve. Certo, obrigado, Walter. Eu acho lamentável essa movimentação da diretoria do Flamengo. Eu acho, conforme o Drummond colocou, irresponsável nesse momento tentar apressar a volta ao futebol. Você bem colocou aí, Franco, nós ainda temos o aumento do número de pessoas infectadas, nós ainda temos o aumento do número de mortes. Na última semana, o número de mortes está todos os dias passando de 1.000. A gente coloca em número porque isso dá uma dimensão, mas são vidas, são histórias, são memórias, são famílias. A gente tem que lembrar do caráter de pessoalidade. Cada pessoa que morre é uma vida que se perde e tem alguém chorando essa perda. Mas, enfim, a curva ainda está em ascendência.
número de infectados aumenta, número de mortes aumenta. O Brasil tem uma subnotificação impressionante. Então, os números colocados estão certamente muito abaixo daquilo que é real. Alguns estudos apontam que o número de mortes pode ser 10 vezes maior. Nós não temos uma política de testagem em massa. Isso, para mim, é muito grave, porque sem esse parâmetro objetivo, fica muito difícil você acertar nas políticas públicas e você programar um retorno com responsabilidade das atividades, sem esse parâmetro objetivo. Então, o cenário brasileiro é muito nebuloso. Eu acho que o Brasil ficou, sinceramente, numa situação meio termo, terrível, porque o isolamento social não foi feito do jeito que deveria, o governo federal deu várias sinalizações contrárias, então foi um isolamento social mais ou menos atrelado a uma política de testagem muito frágil. Então, é um cenário muito difícil por tudo quanto é lado. Diante desse cenário, a diretoria do Flamengo decide voltar aos treinos e procurar o presidente da República. Eu acho isso irresponsável, acho isso insensível, acho isso contrário às orientações da Organização Mundial da Saúde. Fico muito com a linha do Drummond. Eu acho que primeiro priorizar as vidas para depois pensar com o devido protocolo, e não pode ser protocolo de clube. O clube não está distante do conjunto da sociedade. Mas o Flamengo tem um protocolo excelente de cuidado com seus atletas. Mas, gente, esses atletas, eles vão e voltam. Os trabalhadores e trabalhadoras vão e voltam. O clube não é uma ilha fora do conjunto da sociedade. O retorno não pode ser de um clube com um determinado protocolo. O retorno tem que ser combinado com o conjunto da sociedade de maneira muito responsável. Eu acho que esse não é o momento. Portanto, eu entendo que essa busca aí da diretoria pelo presidente revela muita falta de bom senso, de responsabilidade com a vida das pessoas. Eu lamento profundamente e me sinto envergonhado. Só uma observação, Henrique. O próprio Flamengo, que teve a trágica morte aí do Jorginho, né, massagista do clube por mais de 40 anos, deveria ter um olhar ainda mais de sensibilidade diante dessa questão, né, não é uma pandemia que só abrange o Brasil, né, o mundo inteiro. Há toda uma mobilização internacional, né, para chamar a atenção das pessoas de como é grave, de como é desconhecida ainda, né, as nuances dessa pandemia e as suas consequências. Então, é uma insensibilidade muito grande mesmo, como você bem colocou. Não estou querendo aqui, deixando o clubismo de lado, né? Não estou fazendo uma crítica ao Flamengo como instituição, né? Mas as pessoas hoje que geram uma posição da instituição que é completamente inadequada, inclusive com as suas tradições, né, historicamente falando. Sim, nós somos professores, nós sabemos que tudo dá sinal para a sociedade. Quando a diretoria do Flamengo, um clube aí com mais de 30 milhões de torcedores, tem essa atitude, isso também é um recado para o conjunto da sociedade. Isso também dá um sinal irresponsável que gera uma cultura de menor cuidado com a vida. Então, é irresponsável também do ponto de vista pedagógico, na minha opinião. Perfeito. Para tensionar, né? Tentar buscar uma solução por fora, pressionar o prefeito a liberar, dando voz a um debate de governadores e prefeitos, ter uma visão deturpada e dar voz a essas posições descabidas. Antes de começar a minha fala, eu gosto de trazer uma reflexão. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, porque o programa está crescendo. O programa está numa ascendente. O programa está indo para os Trend Topics. E recebemos o nosso primeiro pedido de salve. Mandou um salve, pedimos recebido aqui. Salve. O Yaya Touré pediu para o Drummond mandar um salve. Fica aí o registro. Então, né? vou falar. Salve, Yaya Touré. Seja feliz aí no Vasco. Se um cara que corre por fora na presidência do Vasco no ano de 2021 for eleito, boa sorte, porque no Botafogo, como diria Heleno de Freitas, só jogam corajosos. Covardes não têm lugar no Botafogo. Seu lugar é no Vasco. Que você seja feliz lá na colina, né, no Gigante da Colina. Já? Acabou? Só para dar uma bom. salve. Exato. Salve, Yaya. Valeu, não sei o quê. Você vê o nível de grandeza do clube, né? Prefere fechar o contrato com um hipotético presidente que não é o favorito do que jogar por esse time aí, né? Fica aí a reflexão aí pro colega Drummond.
também salve aí. Que clima 2021. gostoso, que clima gostoso. Gostei. Clima de clássico. É isso. Clássico não sei, né? Botafogo não tem nem Ah, graça. boa, só vocês mesmo, cara, para numa pergunta tão densa, sabe? Que gera tanta indignação. Ele tá Conseguir fazer essa leveza. amargurado com 2000. Walter, ele guarda essa mágoa de 2018, né? Quando o Carly tira o título deles ali no finalzinho, aos 51 do segundo tempo. E Gatito, mais uma vez, brilhante, pega os pênaltis e bota o Botafogo. Mas é bom, você comemora. Agora você tem aí um pôster na sua casa aí, Taça Rio, Taça Guanabara, Terreza Herrera, essa coisa que você comemora aí. Depois a gente conversa sobre Libertadores, te explico como é que funciona. Libertadores é um Não, beleza, a gente conhece bem também. A gente conhece bem também. Bem no Gente, Brasil. foco, Não foi campeão, foco, mas tudo bem. Quero foco. Vamos lá. Vamos focar. Pensando no Vasco, assim, é surreal, foi a passeio, assim, foi para aparecer na foto, assim, o Flamengo puxa e o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, poderia dizer, pelo amor de Deus, foi fazer o que lá, senhor? Nenhum diálogo, como a gente conversou anteriormente, não tem diálogo com o elenco, assim, as lideranças do elenco abismadas, assim, 2020 não começou, os salários serem pagos ainda, e propõe levar treinos para Brasília, vai conversar com o Bolsonaro sobre volta, os jogadores sem receber, não, a gente bota vocês em hotéis, leva a família junto, sem os jogadores estarem participando desse debate, é surreal, os lideranças do elenco já manifestaram sua indignação com isso, e surreal. E as próprias argumentações para voltar ao jogo parece que o Flamengo e a própria argumentação do presidente do Vasco, assim, não, os jogadores vão no seu próprio carro, né? E tem que voltar o Carioca logo, eles não vão tomar banho no estádio, saem cada um no seu próprio carro. É falta de noção também do que seja o Campeonato Carioca também, né? Vai jogar contra outros clubes que não têm a mesma condição financeira. E todos os trabalhadores envolvidos nesse processo de transmissão e de comissão técnica. Não são todos que vão com o seu próprio veículo particular caminhando da sua residência. E não tem como. Essa testagem, que como o Henrique falou, não é em massa ainda no Brasil, vai ocorrer toda hora, nos treinos antes do jogo, pós-jogo, propor isso nesse momento é algo não menos que surreal, e também é necessário parabenizar, né, as gestões do Botafogo e do Fluminense, com posicionamentos bem sóbrios a respeito, que não tem como, tem que priorizar as vidas humanas, assim, a gestão até do Botafogo, até na pessoa lá do Montenegro, fala, gente, se for obrigado a voltar, uma das opções é nem entrar em campo. Perde pontos, porque o Campeonato Carioca título do Campeonato Carioca não está acima de vidas. E todos esses familiares envolvidos, de todos os profissionais, não dá para entender o porquê da pressa. Tá? Como o Franco comentou no início, não chegamos no platô, ainda está subindo, se for futuramente discutir esse plano, mas para já, aí o time do Flamengo treina escondido, tem que botar drone para ver, aí é multado em R$3.000, aí vai ter reunião com o Crivella, que foi pressionado para liberar pelo menos o treino. É uma pressa que só parece ter o lucro à frente da vida das pessoas. Assim. Tem que garantir fechar o ano, tem que acabar o Campeonato Carioca logo, para começar Brasileiro e Libertadores, e sinceramente, disputar não sei com quem. Exatamente. Se no restante do Brasil não está tendo esse debate, clubes de São Paulo estão bem tranquilos em esperar. Vai jogar com quem? Vai jogar Flamengo com o Flamengo B? Assim, não só do Rio, de São Paulo, mas da América Latina inteira. Então, assim, é impensável voltar a Libertadores nesse momento. Não. Com todos esse... Tem um detalhe, Walter, é melhor perder ponto do que perder vida, acho que é um princípio fundamental, e tem um detalhe que é o seguinte, se for pensar mais à frente na Libertadores, uma pergunta, será que a Federação de Futebol Argentina vai aceitar jogar contra times brasileiros, considerando o que tem sido feito no Brasil, esse isolamento social flexível, essa falta de uma política pública de combate efetivo à pandemia, entende? Tem um outro debate. Sim. Imagina
se eventualmente a Libertadores volta mais à frente, será que Federação Argentina, Federação Paraguaia, será que vão aceitar a chegada de 40, 50 brasileiros lá para jogar, sendo que o Brasil é referência negativa, mundialmente falando, de combate à pandemia? Então é uma pressa descabida por tudo quanto é lado. Pode ser que o Flamengo nem seja autorizado a viajar, porque está dentro de um contexto de absoluta irresponsabilidade. E lembrando que o presidente do Paraguai acabou de falar que nem pensa em reabrir as fronteiras com o Brasil nesse momento exatamente por isso, Henrique. Então, não é nem regional, né? É uma questão sul-americana, latino-americana, vamos dizer assim. E qual é a falta que está fazendo? Tá ali, Libertadores do Flamengo foi reprisado, foi reprisado também Libertadores do Vasco, Rede Globo sempre também tem que parabenizar por isso. Tem que parabenizar também Rádio Nacional, né? Depois de reprisar o discurso de Getúlio Vargas, vai passar o último título nacional do Botafogo, né? E é importante a gente... A Sport TV passou no último final de semana. Aliás, não foi final de semana, não. Foi durante a semana. A final de 95 que vocês... foi milênio passado, por nem lembro. O título nacional... Franco, eu sou a favor de você estabelecer critérios para Walter. Não está no nosso histórico apelar para juiz, mas... Eu queria dar uma aprofundada em tudo que foi colocado, porque uma reação da torcida do Flamengo sobre esse encontro da presidência com o Bolsonaro foi pichar os muros da Gávea, Landim e BAP fascistas. Essa foi a frase escrita. E aí eu queria muito ouvir vocês em que perspectiva, num contexto no qual os nomes carregam um peso, as palavras carregam um peso para além da etimologia, mas carregam um peso social muito forte, é possível, é coerente chamá-los de fascistas? Ou seja, se a gente fala sobre a ascensão do fascismo no Brasil, está posta, mas tudo é fascista, sabe? A atitude desses presidentes pode ser chamada de fascista? Queria ouvir vocês. Rafa, vai você aí que você tá bem quietinho, distante da realidade do Brasil hoje, né? Não distante no sentido do conhecimento do que está acontecendo, mas... Não, pelo contrário. Eu tenho tentado, e isso me causa um pouco de dor, né? Porque eu tenho tentado acompanhar bastante e de fato, é triste ver algumas coisas, né? Então, assim, em primeiro lugar, eu queria deixar um abraço fraterno a todos e todas, né, que estão na linha de frente do combate à pandemia e, especialmente, né, quem é cotidiano e historicamente, né, dependente, né, vamos dizer assim, do trabalho, né, de trabalhar para a sobrevivência imediata e urgente, né, que é o povo brasileiro. Em segundo lugar, eu ia falar o Vasco, mas seria um desrespeito tremendo ao Walter, né, nessa semana que ele fica mais experiente, né, e até proponho um movimento de retomada do Vasco, de fazer o Vasco voltar a ser grande. Eu até pensei no nome, Renault Vascão, mas eu fui ver na internet e já registraram esse nome, infelizmente. E respondendo, né, ao questionamento... Logo em terceiro lugar, pode falar. Eu já falei que a terceira a gente pula. Falei isso há um tempo já. Mas essa é outra questão. Na real, a segunda é que você pula, mas ok, pode falar. Foi a segunda. A terceira a gente venceu com muita garra, trazendo o futebol, né, os olhares do futebol para a periferia da terceira divisão. Mas, falando sério, e infelizmente, sobre a volta do futebol, né, se o futebol deve voltar ou não, na minha opinião, sim, deve voltar. Desde que asseguradas todas as condições, não só para jogador e comissão técnica, mas para todo mundo que está envolvido com a prática de um jogo, mesmo com portões fechados. Então, é importante isso, né, destacar
dentro do posicionamento de Vasco e Flamengo, que eu acredito, eu tenho certeza absoluta, ainda mais tendo essa conversa com vocês, que não reflete o posicionamento dos torcedores de maneira geral, e isso a gente viu com essa intervenção artístico, popular, politizada e futebolística nos muros da Gávea, né? Que não representa a totalidade, e isso é muito bom, isso eu falo com alegria, porque há vozes dissonantes nesse discurso que tenta utilizar politicamente, erroneamente, né? Tenta usar o futebol politicamente, né? Isso já foi feito várias vezes, como lembrou o Walter aqui, né, em programas passados. Agora, eu não sei se eu caracterizaria como fascista essa posição. Eu acredito que é uma posição extremamente equivocada, tanto do Flamengo quanto do Vasco, nesse sentido. Acho que isso a gente todos concordamos aqui, né? Eu não sei se caracterizaria como fascista, porque o futebol está dentro, né, da lógica da sociedade. Então, assim, o Flamengo, mais, né, do que o Vasco, talvez, mas isso é outra questão, ele pretende, né, não pretende, mas ele está dentro dessa lógica na qual o futebol é politicamente utilizado. Então, eu acredito que não. Franco, acho que botar essa peste de fascista no presidente do Flamengo seria um pouco apressado, porque por mais que estejamos, né, lidando com uma lógica que está sendo reproduzida, né, uma lógica da sociedade sendo reproduzida pelo futebol, seria ao mesmo tempo seria a mesma coisa que falar que o presidente do Fluminense é antifascista, já que o Fluminense tem tomado medidas extremamente elogiáveis no sentido de, por enquanto, né, não ter demitido nenhum jogador, ter diminuído os salários, né, dos cargos de gerência para manter 100% o salário, né, os menores salários, né, são os de quem recebe 1 a 2 salários mínimos, são quase 600 famílias, né, no Fluminense. Então, eu acho que eu não pensaria por aí, não. E, bem, eu teria outras coisas para falar, né, sobre essa apropriação, né, desse protagonismo do futebol por figuras que não estão dentro de campo e, pelo contrário, estão fora do futebol, né, e vamos dizer, parlamentares, vamos dizer, governantes, mas eu vou deixar isso para um outro momento. Pessoal, deixa eu contextualizar até mais vocês, assim. O João, do Credenteado, participa ativamente desse programa. Algumas horas atrás, estava conversando com ele, contando sobre esse encontro da presidência do Flamengo, do Vasco, com o presidente Jair Bolsonaro, e uma hora o João, flamenguista roxo, vira e fala: nossa, esse presidente do Flamengo é fascista. Assim, né, apesar do João, a gente conversava com essas coisas aqui em casa, nem sei se o João entende muito bem o que é o fascismo em si, entende? Mas o João tem 10 anos. Mas, assim, me surpreende ele usar esse termo. Me surpreende ele usar esse termo para caracterizar a postura, então, da diretoria. Isso não é suavizar, tá, gente? Não é querer suavizar a postura desses dirigentes. Mas é a gente entender também que quando a gente generaliza uma palavra como se ela fosse qualificadora de todas as pessoas, de todos os comportamentos, a gente também, às vezes, esvazia seu significado. E é por isso que eu queria muito ouvir até mais vocês sobre isso, entende? Olha, Franco, eu concordo com o Rafael. Existe hoje uma ascensão autoritária no Brasil com dispositivos fascistas, e isso está representado no atual governo federal. Isso é muito grave. Agora, todo mundo que apoia o governo é automaticamente fascista? Eu acho que essa é uma leitura equivocada. Nós precisamos ter a capacidade de fazer essa distinção. A gente pode caracterizar o fascismo como um regime político que cresceu e se consolidou na Itália na década de 30. A gente pode ir por uma linha mais ampla, por exemplo, de Michel Foucault, e pensar o fascismo enquanto um modelo existencial
portanto, que não está circunscrito apenas à década de 30, é um modelo de existência pautado no ódio, pautado na supressão da diferença e da diversidade, em mecanismos autoritários e arbitrários de tutela sobre o corpo, de uso da violência para eliminação do adversário. Então, o adversário político é um inimigo digno de morte. Então, o fascismo é esse modelo político existencial pautado no ódio, na supressão da diversidade, na eliminação da diferença e na utilização da violência como um método permanente para controle social e para descarte daqueles que são tipificados como inimigos. De maneira muito sintética, vocês podem aperfeiçoar e corrigir, essa é uma definição que eu apresento sobre fascismo. E sim, vejo traços fascistas no governo federal. A morte não é o acaso, a morte é a intencionalidade política desse governo. Tem um desprezo permanente da vida e de determinadas vidas, de determinados corpos. Bem, então avalio que tem uma ascensão autoritária, avalio que o governo tem dispositivos fascistas e avalio que tem uma parcela da sociedade brasileira deliberadamente, conscientemente fascista. Mas isso não quer dizer que todos os apoiadores desse governo sejam assim. Acho que tem essa complexidade. Sobre a diretoria do Flamengo especificamente, concordo com você, não se trata de suavizar e de amenizar em nada. Essa diretoria entra para a história pela sua insensibilidade e por traços aí de desumanidade mesmo. Por exemplo, a tragédia dos meninos do Ninho, a maneira como a diretoria trata isso, para mim é vergonhoso. Só que eu tenho uma outra aposta na leitura sobre essa diretoria. Eu acho que é uma diretoria que age pragmaticamente, se aproximando de quem está governando para benefício próprio. Então, por exemplo, o governador Witzel, que é inimigo do presidente da República, embora estejam dentro de um mesmo espectro autoritário, o Witzel foi com a delegação do Flamengo para Lima, na final da Libertadores ano passado. Então, eu acho que essa diretoria não é deliberadamente fascista. Eu acho que ela é irresponsável, eu acho que ela é insensível, eu acho que ela apoia um governo autoritário com dispositivos fascistas, mas eu acho que ela se movimenta de maneira pragmática, um pouco o que o Walter falou. Corre por fora, chega na presidência, tenta bancar ali sua política, influenciar o calendário do futebol brasileiro, se aproximando do presidente da República. Então, eu vejo mais uma movimentação pragmática, política, do que uma movimentação consciente e deliberadamente fascista. Isso não significa, em hipótese alguma, que eu esteja diminuindo a gravidade da postura dessa diretoria. É grave, é desumano, é irresponsável, no mínimo, oferece base a um governo autoritário de dispositivo fascista. Mas não acho que seja ideológica, intencional e politicamente fascista a diretoria do Flamengo. Mas sim, ela merece o meu repúdio por muitas outras razões. É interessante, Henrique, porque tem uma matéria muito boa no El País, já do ano passado, que fala exatamente sobre como a extrema-direita, nesse momento, né, de sucesso do Flamengo, acaba se apropriando da imagem do clube para reforçar alguns valores dessa galera que sonda todos os dias com o que representa o fascismo, né? Então, fica aí também a recomendação para que vocês que estão assistindo aí leiam essa matéria do El País. Se não me engano, o título é esse, né? Como o Flamengo se tornou um instrumento de apropriação da extrema-direita. Só fica uma dúvida. Como é que deveria ser pichado, então? Será que esse lema que foi colocado, fascistas e tal, nos muros da Gávea, não tem também viés de denúncia de como está, como o Henrique também comentou no final, como está servindo de base para aumentar esse dispositivo fascista, né? Se a gente for pensar em algumas mídias, mesmo essa, né, contra o isolamento social, indo a Brasília, dando força para voltar treino, você está atuando também, reforçando esse padrão. Se for pensar nessa questão também que vocês colocaram, dessa insensibilidade, né, com os mais vulneráveis, que é típico do fascismo, se for pensar gestão do Flamengo, tentando evitar gritos de favela,
nos estádios, essa tentativa de releitura do passado e tentar apagar algumas coisas, como tentar proibir homenagens a Stuart Angel nas arquibancadas. Como o Rick também comentou, mesmo o Flamengo tendo um lucro aí de, se eu não me engano, 90 milhões no ano anterior, fazer métrica para calcular a indenização para as famílias dos meninos do Ninho, tem certas características que ajudam a incrementar esse bolo do fascismo atual. E não sei se uma coisa seria nós conversando, dialogando e tal, mas talvez num viés de denúncia, por que não? Nos Muros da Gávea, escancarar talvez essa relação. Vocês estão ajudando o fascismo no Brasil. Era uma pequena frase. Eu acho que uma das intervenções artístico-pichatórias foi Somos Democracia, Walter. Sim. Somos Democracia. Não sei se falava diretamente de... Jorginho foi lembrado, Somos Sim. Democracia. Mas falava alguma coisa de Landim fascista, isso agora não estou lembrando. Sim. Tá, tudo bem. VAP são fascistas. Isso aí. VAP fascistas. Foi isso mesmo. Não, e só para reforçar uma coisa que foi citada, acho que no primeiro programa pelo Elísio. Muito recentemente, num jogo do Botafogo, uma torcedora foi abordada pela polícia porque estava com uma bandeira antifascista com a imagem do João Saldanha, né? E aí a polícia julgou que aquilo era uma mensagem política e foi impedida de manter, né, a sua bandeira lá com o João Saldanha, uma bandeira antifascista, porque seria de cunho político, né? Então, a gente vê que o momento, o cenário, né, independente dessa posição ou dessas posições tomadas pela direção do Flamengo e do Vasco recentemente, né? O cenário, o contexto é um contexto que favorece a classificação de certas posições como posições fascistas, né? É isso. Sim, Drummond, e para complementar o meu raciocínio anterior e dialogar com a fala do Walter, essa diretoria ela tem várias movimentações de aproximação com esse governo, de aproximação com essa lógica bélica, violenta, intolerante. Então, assim, é importante caracterizar que se essa diretoria não é deliberadamente, conscientemente fascista, ela hoje, com as suas posições e sinalizações, contribui muito com o avanço autoritário e fascista no Brasil. Portanto, essas mãos aí estão cheias de sangue. Eu acho que foi o Lima Duarte que disse que quem hoje lava as mãos diante do que está acontecendo no Brasil não está lavando as mãos com água, está lavando as mãos com sangue. Então, eu quero só deixar bem registrado a minha posição. Eu quis aqui fazer um debate sobre a conceituação histórica de fascismo, mas eu entendo que a diretoria do Flamengo hoje ela lava as mãos com sangue, ela reforça uma política intolerante, bélica, que quebra a placa de Marielle no Rio de Janeiro. Isso aí tem que ser fortemente e firmemente denunciado e não conta em nada com o nosso silêncio e com a nossa complacência. Como ser humano e como torcedor do Flamengo, uma diretoria que me envergonha profundamente. E vale lembrar, né, aproveitando essa fala do Henrique, que o mesmo deputado que ele citou, né, o Rodrigo Amorim, e que ganhou essa palanque fama, né, ao quebrar a placa com o nome da Marielle, e ele desfila, né, no gramado do Maracanã, na conquista do Campeonato Carioca, ou seja, se apropria politicamente desse momento único, né, de catarse, que é a conquista de um título, para capitalizar politicamente esse momento, né? E eu acabei de receber uma notícia aqui da nossa Superintendência de Assuntos Alheios, falando que o Flamengo pode perder mais um patrocinador, que seria o banco BS2, né, que é o patrocinador master. Então, isso é mais um elemento para a gente pensar, né, se de fato é fascista, ou, né, se a gente não estaria esvaziando ou não o conceito, né? E, de fato, o Flamengo, né, o presidente, ao se posicionar a favor do retorno ao futebol e de colocar o time para treinar, apesar, né, das recomendações, né, dos órgãos competentes da saúde,
como que acaba reforçando, óbvio, né, o Flamengo quer um contrato melhor, quer ter mais renda para conseguir pagar os jogadores e proporcionar esse jogo maravilhoso, né, que proporcionou no ano passado, um estilo de jogar futebol, como a gente conversou, né, no nosso último encontro, que é muito bonito, né, muito vistoso e que traz lembranças de um futebol mais propositivo, mas o Flamengo pretende contratos melhores, quer retornar o jogo, né, o futebol, e acaba com isso, não considero fascista, mas acaba reforçando o viés autoritário, né, porque vai atropelar todas as recomendações, colocar os próprios atletas, não só os atletas, mas suas famílias, os familiares de quem está envolvido com um jogo de futebol, mesmo com os portões fechados. Isso é bom deixar claro, que mesmo com o portão fechado, há trabalhadores, né, envolvidos, muitos dos quais não podem e não vão conseguir ir de carro, com carro próprio, até o estádio. Então, acaba legitimando uns posicionamentos, né, por causa de questões contratuais, vamos dizer assim, né, acaba reforçando um posicionamento autoritário, né, mesmo não sendo fascista. Eu acho que é isso. Excelente. E só um detalhe, porque em várias das falas de vocês se remetem à apropriação da extrema-direita daquelas simbologias que a gente falou na rodada anterior e que não se reduz apenas à camisa da seleção brasileira ou às cores verde e amarelo. O próprio clube do Flamengo, né? E o sucesso dentro de campo também é apropriado. Uma clara tentativa aí de expansão de um viés ideológico. E aí, para encerrar esse primeiro bloco, eu queria que cada um, em uma palavra, e aí eu quero puxar bastante uma coisa mais emotiva de vocês, mas em uma palavra, pudesse definir como que é a experiência de assistir a um jogo sem torcida. Porque talvez essa seja uma realidade da qual a gente tem que conviver durante um tempo. Uma responsabilidade social nossa. Amamos futebol, mas o futebol vem numa sequência de retirada das torcidas organizadas, que já foi falado aqui em vários programas, retirada das bandeiras, retirada dos instrumentos musicais, e agora, por um contexto de pandemia, estamos sem os torcedores. Cada um, rapidamente, em uma palavra, como é a experiência de assistir ao futebol sem torcida? Frustrante. Vazio. Eu fico com a palavra do Rafa, vou plagiá-lo. Vazio completo. Não é uma palavra, mas é um termo bem importante. Eu acho que essa é uma pergunta muito desigual que o Franco fez. Afinal, perguntar para botafoguense e tricolor como estar no estádio vazio, isso já tem muito mais anos de experiência quanto a isso. A minha palavra seria lamentável quanto a sua pergunta também. Serve tanto para o estádio vazio quanto a sua pergunta. Lamentável, clubística. É isso, pessoal. Eu queria deixar esse recado, por mais que seja vazio, lamentável, frustrante, nós amamos futebol, mas amamos também uma sociedade viva, justa, igualitária, e nesse momento isso é muito mais importante. A nossa responsabilidade social, esse pacto em relação ao isolamento, à quarentena, a gente valorizar mais as vidas do que o lucro, é isso que a gente tem que defender nesse momento, é isso que está em jogo. Tá? Então a gente consegue muito bem lidar mesmo com todos esses sentimentos, e a gente não vai ficar defendendo volta de futebol de maneira irresponsável. Bom, fechamos o primeiro bloco. Quem puder deixar seus comentários aí de qual é a sua palavra, tá? De como é que é a experiência de assistir um jogo com o estádio vazio, deixar seus comentários aí no vídeo, curte aí o canal. Recado final para a gente passar por uma próxima página. Lembrar o Walter, né, em questão de público, estádio, que o maior público de um jogo de futebol entre clubes na história desse mundo é do Fluminense, né, num jogo contra um clube de regatas, né, lá da Gávea.
É importante destacar. Quando você fala que não tem torcida... É isso, Rafa. Eu já falei sobre isso num programa anterior. É o que resta ao Walter. Como vascaíno, é o que sobrou para ele, o que é extremamente triste para a história do futebol carioca. Ver o distanciamento o Vasco se Rafael. apequenando a tal nível. Não tem visto nos jogos. A tal nível de ficar fazendo chacota com os outros clubes, né? Tá certo. É o que restou para ele. É lamentável. É lamentável, frustrante e vazio também para o Vasco isso. Não só para o futebol brasileiro. Temos estágio. Pessoal, iniciando aqui o segundo bloco. Vamos trazer agora uma temática aqui que os nossos debatedores desconhecem. Mas o tema que eu vou jogar está intimamente relacionado a tudo que foi debatido aí no primeiro bloco. Então, eu queria ouvir de vocês qual é a memória mais afetiva, mais especial que vocês guardam da relação dos seus clubes como estádio, sabe? Ou seja, qual é a memória mais afetiva do torcedor que vocês são? Né? Então, acho que nesse momento a gente precisa ouvir e resgatar essa memória e ouvir cada um de vocês. Vamos lá, falem aí. Comecem vocês. Um de cada vez. Posso começar? Alguém quer começar? Walter, quer ser o segundo? Posso começar, que meu microfone travou aqui. Vamos lá então, Henrique, você. Franco, Flamengo 5-0 no Grêmio ano passado. É o estádio com meu irmão Guilherme, que me ensinou a paixão pelo Flamengo. Fui com meu primo Moisés, meu primo Daniel, com meu amigo Renato, com meu amigo Matheus, com meu amigo Alex Moura. Daí, todos nós aqui temos essa experiência de ir ao estádio com nossos amigos. E eu realmente fico emocionado e sentindo saudade desses momentos, porque independente do clube, a gente sabe que é um momento muito especial de amizade, antes, durante e depois do jogo. E realmente isso só pode voltar quando for possível, do ponto de vista da saúde das pessoas, mas com muita saudade. Só que eu tenho uma visão subnormal, então eu preciso mudar de lado se eu quiser ver o ataque do Flamengo. Primeiro tempo, 1-0 Flamengo, gol de Bruno Henrique. Quando tem um intervalo, eu mudo de lado, mas o estádio estava muito cheio, não queria incomodar os meus amigos. Falei, galera, eu vou mudar de lado sozinho, porque eu que tenho essa dificuldade. Daí eu mudei de lado para poder ver o ataque do Flamengo, porque de longe eu não consigo enxergar. A minha experiência no Maracanã é uma experiência de quem tem uma baixa visual, então muita coisa eu vou pela torcida, eu vou imaginando os movimentos dos jogadores, porque eu tenho uma visão limitada. Daí eu fui para o segundo, mudei de lado no segundo tempo, 2-0, 3-0, 4-0. Quando deu 4-0 o Flamengo, eu fiquei tão emocionado, fiquei tão feliz, eu senti tanta vontade de abraçar os meus amigos, especialmente o meu irmão, porque ele que me ensinou a paixão pelo Flamengo. Daí eu lembro, Franco, que eu saí sozinho, resolvi voltar. Eu voltei, fui correndo, dando a volta ali pelo lado da leste, tudo isso dentro da leste inferior ali no Maracanã. Fui correndo de volta, entrei novamente no estádio, porque eu só queria dar um abraço no meu irmão. Eu só queria, mesmo não vendo o restante do ataque, eu queria abraçar o meu irmão que me ensinou a ser Flamengo, comemorar uma vitória histórica que nos colocava na final da Libertadores. Daí eu abri mão de ver o restante do ataque, porque eu queria abraçar Alex, Daniel, Moisés, Renato, Matheus, mas especialmente abraçar o meu irmão Guilherme. A alegria dele quando me viu voltar e a gente se abraçando, celebrando ali. Coisas que só a amizade e o futebol podem nos proporcionar, mas que isso volte só no tempo certo. Muito bom, estou emocionado aqui também ouvindo o seu relato. Alguém mais? Eu tenho dois momentos, não, tem vários, né? Mas tem dois momentos, um que não foi meu, né? Foi momentos de terceiros, vamos dizer assim. E fico emocionado, Henrique, que palavras lindas, e estou pegando ainda o oxigênio para falar. Né? Vamos lá. Eu estou distante, né, de casa. Isso dá um aperto grande no coração, né, que é você não poder abraçar seus familiares e amigos. Mas um momento que eu gostei muito, né, que marcou muito,
Foi nos anos 90, eu voltando de um jogo do Fluminense, nas Laranjeiras, né, um jogo, faltou luz no jogo, e eu chego em casa, tá meu pai emocionado, que ele falou, filho, não importa o resultado do jogo. Nos anos 90 a gente sabe o que o Fluminense estava passando. Mas ele falou que me viu, né, quando faltou luz, que eu estava abraçado, né, com o pessoal da rua, pulando. Né? Nesse momento que a câmera foca, né, aproveita que eu tiro o foco dos jogadores e vai para a torcida. Isso marcou muito, né, que a alegria dele não foi no resultado do jogo, foi na minha. E o outro momento que foi marcante, mas esse foi marcante assim de uma forma como ser humano e rasgou meu coração. Né? Eu não tenho filho, então não sei nem o que é isso, mas que eu já falei, foi um momento com o Abel Braga, né? Porque você experimenta estar ao redor de 40 mil pessoas e ter uma ausência de torcida, porque você não escutava nada. Era um momento eu nunca tinha lidado com aquilo, foi muito especial para mim e queria deixar, né, um abraço também pro meu irmão, amigo de arquibancada, perdão, pro meu amigo de arquibancada, Diogo Miranda, que o abraço que ele me deu aquele dia foi muito forte, foi um abraço muito gostoso, né, de angústia, né, de sofrer pelo outro, né, e ele compartilha do Fluminense e dos mesmos ideais e, né, de vida que eu tenho. Então foi um abraço que eu sinto falta, né? Então foi um momento muito marcante para mim. Então, primeiro assim, pô, os depoimentos de Henrique e do Elísio são muito emocionantes, né? Acho que todo mundo que está aqui, que está assistindo e que já foi ao estádio, que já viveu momentos indescritíveis, assim, tanto de momentos de alegria quanto de tristeza, que também são ensinamentos, né? O futebol é muito didático nesse sentido também, né? Eu tenho alguns jogos que me marcaram. Eu me tornei botafoguense pela minha avó materna, né? Quando aos 5 anos de idade, ou entre 4 e 5 anos de idade, eu não entendia nada, absolutamente nada sobre futebol. Toda a minha família, tanto por parte de pai como por parte de mãe, é quase toda flamenguista, né? Com alguns vascaínos. E a minha avó era a única botafoguense. Quando o Botafogo ganha, quebra o jejum, né? Ganhou do Flamengo, quebra o jejum de 21 anos sem título. Em 89, ela me presenteia com a camisa do Botafogo. E aquilo para mim foi muito marcante. Não foi o estádio, mas foi um momento muito importante. A primeira vez que eu estive no estádio foi em 1994, com entre 9 e 10 anos de idade, levado pelo meu pai, a pedidos meus, inclusive. O Botafogo jogava em Caio Martins e eu assisti uma vitória do Botafogo de 5-2 contra a Portuguesa, lá de São Paulo. Né? O Túlio já estava jogando pelo Botafogo, então foi um jogo que me marcou muito. Caio Martins cheio, apesar de ser um estádio pequeno, né? Estava bastante cheio esse dia. E um outro que não é de um momento muito feliz, assim, né, que foi a final da Copa do Brasil, de 99, que o Botafogo perde para a Juventude do Rio Grande do Sul, com mais de 120 mil botafoguenses no estádio, e eu vi um estádio em silêncio total, ao apito do juiz, né, com algumas centenas de torcedores do Juventude comemorando, e aquilo foi muito impactante para mim também. Né? E o meu pai, como vascaíno, nesse dia também chegou e me abraçou e falou: filho, futebol é isso. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. É exatamente como a vida. Que você aprenda com isso também, para que no momento que você tenha uma derrota na sua vida, que você levante a cabeça e saiba que o jogo segue. Então, assim, são jogos que eu me lembro muito bem, assim como o de 95 também, estava lá na final, mas 95 havia muita apreensão do que poderia acontecer no Pacaembu. Então eu gosto muito de citar esse de 94, que foi a primeira vez que eu fui ao estádio, e o de 99 num outro sentido, né, de aprendizado pela derrota. Falas bonitas, falas muito profundas. Não tenho tanto a contribuir. Primeiras vezes que eu fui no estádio foi em 98, um jogo com o Atlético Paranaense Internacional. O Vasco ganhou os dois, logicamente, São Januário. Tem que vencer, 98 ainda.
Mas tem essa memória afetiva, né? Meu pai levando, minha mãe junto, eu criança. Sou bem mais jovem que vocês, né? Não tenho tanta experiência assim, mais jovem. Mas o que mais me marcou de estar vendo um fato histórico foi em 2007. Fiquei indo em todos os jogos na loucura da busca pelo milésimo gol do Romário. Aí, naquele Vasco Sport Recife, 2007, lateral direito, se eu não me engano, Wagner Diniz faz uma tentativa de cruzamento, bate na mão do zagueiro do Sport, pênalti. Eu vejo, assim, sensação de estar vendo, eu vendo. E, nossa, isso é coisa, eu posso falar que estive lá, posso falar para as futuras gerações, eu vi esse milésimo gol. Isso é algo que não tem tanta potência contra vocês, mas esse é o meu momento. Tem sim, Walter, tem sim. Eu acho que tem muita potência, sim, cara. O Romário foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, tem sim, cara. Tem sim, Valtinho. Tem sim. Eu gostaria de estar, assim, apesar de ser, né, botafoguense, eu gostaria de estar nesse momento. Mas seria difícil, né? Quase saiu Romário, saiu contra o Botafogo, na verdade, né? O Romário não jogou com você e você não tem estádio, ou seja, é duplamente difícil para você ter assistido o momento. A gente tem estádio, o nosso estádio se chama Newton Santos, um dos maiores ídolos da história do futebol. Exatamente, alugado, muito bom. Deixa eu pagar o aluguel para a prefeitura. Senhores, vou confidenciar para vocês que eu nunca fui em La Bombonera. Carrego esse sonho de assistir um jogo do Boca Juniors na Libertadores, naquele caldeirão louco. Carrego esse sonho, tá? Nunca ficaria com os milionários do River. Essa escolha de que lado eu estou, já fiz há muito tempo. E sigo ali, ó, na lateral esquerda. É na lateral esquerda que a gente vai. Entendeu? Ali é o melhor caminho para chegar no gol. Bom, pessoal, excelente, muito bom. Acabou de chegar um e-mail aqui, ó, mais um pedido de salve, mais um e-mail lá. Rafael Liso, manda um salve pra gente da LDU. Porra, aí, mais uma lembrança. Liga dos Urubus? A Liga dos Urubus. Muito bom. Pessoal, estamos encerrando aqui depois desses depoimentos emocionantes o nosso segundo bloco. Deixo aqui aberto o nosso canal para cada um que está nos assistindo também colocar a sua experiência no estádio, a experiência mais marcante, mais emotiva. Quem puder compartilhar isso com a gente, sabe que vamos ver com todo carinho, tá? Com todo respeito, a história de cada um de vocês. Agradecemos mais uma vez quem está acompanhando aí o nosso canal. Quem puder, se inscreva, curte nossos vídeos, compartilhe. E é isso, pessoal. A gente quer ver essa lateral esquerda lotada. É isso, senhores. Um recado final. Quem tiver a oportunidade, abracem os seus. Isso é muito importante, isso faz falta na vida. Com certeza. Perfeito, Rafa. Obrigado, Perfeito. gente. Até o próximo programa. Vamos juntos. Vamos passar por tudo isso juntos. Com certeza. Isso vai passar e até a próxima. A gente se encontra, se abraça e é isso. Valeu. Valeu, galera. Um abraço. Valeu.